Em 2014, a pessoa que eu vou entrevistar, usando apenas as parciais fornecidas pelo TSE e cálculos matemáticos, descobriu as fraudes nas urnas. Nessa época, enquanto trocava e-mails com Aécio Neves, Armínio Fraga e Antônia Anastasia, recebeu um telefonema anônimo que perguntou a ele se ele sabia que ele estava entrando num terreno muito perigoso, que ele poderia até correr risco de vida, e se ele estava disposto a continuar. Resolveu se calar e assim ficou todos esses anos. Até que esse ano, ouvindo da boca do próprio Jair Bolsonaro de que este só não ganharia se as urnas estivessem fraudadas, percebeu que tinha que fazer alguma coisa com o que ele tinha em mãos. E fez. Essas informações que eu vou dar para vocês já estão de posse dos nossos líderes. Agora, ele irá nos explicar o que descobriu. O que você descobriu sobre as eleições de 2014? Que infelizmente foram fraudadas. E qual é o teu grau de certeza disso? Praticamente 100%. E como você descobriu isso? Todos nós acompanhávamos as eleições de 2014 e percebemos que o Aécio teve um crescimento muito grande no segundo turno. As pesquisas mais sérias apontavam ele com praticamente 70% versus 30% da Dilma. Meu nome é Alexandre Schutt. Algumas pesquisas mostravam uma realidade onde o Aécio estava disparadamente na frente da Dilma. Disparadamente. E aí essas pesquisas não aconteceram. E elas são fundamentadas. As outras mostraram exatamente como acabou a eleição. Ou seja, um empate aonde o Aécio perdia. Eu acompanhei de ponta a ponta a eleição do Aécio e a Dilma. Eu estava na hora do final junto com o pessoal do PSDB e de todo o processo havia uma crescida rápida do Aécio e depois foi diminuindo, até que uma hora parou de mostrar, todo mundo ficou no impasse, um olhava para o outro porque não foi transmitido e de repente ele de 50 e poucos % passou para 48% e ele perdeu a eleição. Então foi um choque e de observar uma curva descendente, começa ascendente, depois descendente devagarzinho e até que ele perde numa forma aparentemente de empate. Isso frustrou o Brasil todo, inclusive a mim. E naquela hora eu tive certeza de que as urnas foram fraudadas. Agora, como descobrir, não é? Se é impossível fazer qualquer auditoria nos votos. Até que numa madrugada eu tive um insight que foi, eu tenho as parciais minuto a minuto. Esses números foram fornecidos pelo TSE. E se eu analisar esses números e descobrir um padrão, eu comprovo que esses números foram frutos de uma fórmula matemática, de um algoritmo. Porque toda fórmula matemática, todo algoritmo, ele tem um padrão. Na hora que você altera uma variável, a outra se comporta dentro do padrão de uma fórmula. Então deixa um rastro. Exatamente. Tudo começa com eu pegando, então, não é, os votos minuto a minuto, né, que foram fornecidos. Foram 333 parciais que foram dadas até que atingiu 100%. E o simples fato de plotar isso, né, criar um gráfico, a gente já percebe algo muito estranho. Primeiro que é aquilo que eu disse, o Aécio sai indo para os 70%, né, e Dilma indo para os 30%, como muitas pesquisas mostravam. E depois uma inversão muito abrupta, não é? Que raramente aconteceria num pleito. Na região sul e sudeste, eu achei muito estranho, porque ele estava subindo e de repente ele começou a declinar. Mas ele declinava muito forte na região sul e sudeste, que era onde algumas pesquisas falavam que ele estava forte. Havia uma diferença de pesquisas. Algumas mostravam uma realidade, outras mostravam sempre um empate, que era exatamente como terminou a eleição. Bom, e aí depois nós temos um período onde está tudo bastante misturado e no final você tem mais... Até vemos o crescimento do Nordeste aqui, mas ele não pode ser menor. Não é como você tem aqui, ó. Aqui você tem um crescimento da Dilma muito acentuado. De novo, um crescimento que a Dilma teve no momento que estavam se abrindo urnas onde ela perdeu. Então esse gráfico, ele não reflete a realidade que aconteceu. Bom, tendo visto isso, não é? Eu como disse, estava lá com os dados
das parciais minuto a minuto, e eu comecei a trabalhar neles. Então aqui nós temos uma outra aba da minha planilha, onde eu primeiro faço análise do incremento de cada um. O incremento nada mais é do que a parcial atual menos a parcial anterior, para você descobrir quanto que o candidato cresceu naquele minuto. E eu comecei a fazer a análise, né, a variação do incremento, e eu percebi o seguinte: eu percebi que ora a variação da Dilma era maior em relação à variação da parcial anterior, e ora a variação da parcial do Aécio era maior em relação à parcial anterior. E isso é normal e não tem problema nenhum nisso. O problema é se isso começa a acontecer dentro de um padrão. Então nós temos aqui o início, né, uma variação que eu diria normal, não é? 3 vezes Aécio, 1 vez Dilma nos 4 primeiros minutos. Só que depois a gente começa a ter uma variação muito forte só para Dilma. Não é? Dando um exemplo aqui, é como se você sai com um avião no sentido norte, não é? E a pista de pouso está no sentido oeste. Você que vai ter que fazer uma correção de curso, vai puxar o manche, não é? Você vai soltar o manche, vai puxar o manche, vai soltar o manche, até que você vai alinhar o seu avião com a pista de pouso. E é isso que a gente percebe aqui, né? Então, primeiro aqui, uma primeira puxada de manche ou uma mexida no algoritmo deles, a gente vê aqui um desvio já forte para Dilma. No momento, repito, onde estavam abrindo as urnas do sul e sudeste. Olha que engraçado quando eles soltam, né? Você vê aqui, ó, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Aí fica no copiloto, fica no piloto automático. Exatamente, como se ficasse no piloto automático. Eles fazem mais uma correção de curso aqui, ó, Dilma, 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 uma vez só Aécio. Soltam de novo o manche lá do algoritmo, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Mais uma pequena correção, aí eles têm um período mais longo de Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. E aqui eles fazem a última correção, onde eu sinto que eles apontaram para onde eles queriam que os números chegassem, e aí eles soltam o manche, e aqui nós temos Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Quantas vezes, Naomi? 241 vezes Dilma Aécio. Então, aqui eu encontrei o padrão que eu procurava. Isso aqui não é o resultado de uma eleição natural, onde se abrem urnas de vários pontos do país, e você tem minuto a minuto uma variação imprevisível, né? Aqui é totalmente previsível, e eu concluo com isso, que somente uma fórmula matemática poderia produzir este minuto a minuto que a gente enxergou em 2014. Qual a probabilidade disso acontecer? Olha, Naomi, a probabilidade é ínfima, para não dizer que ela praticamente não existe. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, você vai entender bem. Se você jogar uma moeda e der cara, na vez seguinte der coroa, na outra vez der cara, na outra vez der coroa, na outra vez 241 vezes, é a mesma probabilidade. Qual a chance disso acontecer? É mínima, hein? Se você quiser entender isso em termos de probabilidade, a probabilidade disso é de 1 sobre 2 elevado a menos 240, que foram as vezes que isso aconteceu menos 1. Só para você ter uma ideia, a quantidade de átomos que tem na Via Láctea é de 1 sobre 2 elevado a 228. Ou seja, é mais fácil a gente fazer uma brincadeira assim. Eu falar, Naomi, nas 400 bilhões de estrelas que temos na Via Láctea, não é? Escolha aí, e sem contar outros bilhões de planetas, asteroides e cometas, não é? Pegue um átomo de qualquer um desses, não é? Premie ele, que eu vou acertar na primeira aonde está esse átomo. Então é mais fácil acontecer isso e eu acertar o átomo do que essa probabilidade desse algoritmo ter acontecido, né? Desse padrão ter acontecido. Lembrando que num grão de areia nós temos 50 quintilhões de átomos, ou seja, se eu perguntasse, se eu fizesse a mesma brincadeira num grão de areia, já seria praticamente impossível. Imagine fazer isso levando em consideração todos os átomos da nossa galáxia. Nós vimos o gráfico, nós vimos essas 2 parciais. Tem mais alguma prova? Tem sim, Naomi. Temos a lei de Benford, que hoje já está sendo bastante falada, né? Pelo Brasil Paralelo. Exatamente, não é? Então a lei de Benford, ela diz que no universo de números naturais, você vai ter uma incidência de números começando com o dígito 1 muito maior do que uma incidência de números começando com o dígito 2, que por sua vez vai ser maior do que números começando com o dígito 3. E assim por diante. Então, no universo natural, você vai ter mais números 1s, mais números começando com o número 1 e muito poucos começando com o número 9. Então, só para você compreender melhor, eu fiz aqui uma brincadeira
não é, buscando lá na Wikipedia, não é, a população de todos os municípios do Brasil. Não é? Então nós temos aqui mais de 5.000 municípios, ó, qualquer um pode fazer isso. E eu fiz aqui uma formulinha que pegava o primeiro dígito do município, e nós temos aqui a lei de Benford, não é? Olha que interessante. Por quê? Porque esse é o universo verdadeiro e natural. Então, se eu pegar o PIB do Brasil desde o primeiro até hoje, nós veremos Benford. Toda vez que você pega um universo natural, você tem a lei de Benford. Até mesmo nas eleições, que a gente percebe que não foram manipuladas, você vai perceber isso. O Tiririca, quando ganhou, ganhou dentro da lei de Benford. Se os números apresentados minuto a minuto aqui fossem verdadeiros, não é? Nós veríamos a lei de Benford. Vamos ver o gráfico dos números? Aqui está. Uau. Então, nós não temos a lei de Benford nas parciais, minuto a minuto, fornecidas pelo TSE. Então, isso aqui também, não é, tem um embasamento muito forte na matemática, de que praticamente é impossível, né, você ter um universo natural de números, onde a maior parte dos números começam com 5. Isso vai totalmente contra a lógica matemática. Essa fórmula que você diz, então, que ela existe, que foi a fórmula que deu o resultado final em 2014, ela estaria colocada aonde? Olha, Naomi, eu não sei exatamente aonde, mas o que eu pude perceber depois, não é, avaliando aí auditorias que foram feitas nas urnas, em todo o processo, a gente percebe o seguinte: a urna, ela tem dentro dela um módulo chamado módulo de criptografia. E é esse módulo que coordena toda a urna. Esse módulo nunca permitiram que fosse auditado. Então ninguém sabe o que há lá dentro. E ele pode sim escrever qualquer coisa, né, na BU final, diferentemente do que o eleitor digitou. Então o eleitor fica muito confortável quando ele digita e vê a foto do seu candidato, mas não temos a menor condição de garantir os resultados. Estamos totalmente inconstitucionais com essas urnas eletrônicas, pois não há publicidade na apuração, nem tampouco qualquer possibilidade de auditoria. Então a BU não nos daria nenhuma informação? Não, a BU em si, ela já pode ser uma fraude. Só que o processo de fraude, ele piora, né? O risco da fraude piora na hora que você acompanha e percebe que você não pode auditar a consolidação inicial no TRE, e muito menos a consolidação final no TSE. Então nós temos dois universos aí totalmente obscuros, não é, lacrados, as 7 chaves, e que eles determinam e decidem uma eleição como um país como o Brasil, onde nós não temos a menor condição, primeiro, de garantir os resultados, porque não há publicidade e não há auditoria. Em 2014, o Brasil Paralelo fez um estudo esse ano que falou que em 2014 houve 74% de chances das urnas serem fraudadas. Você está nos dando as provas de que foi 100% de chances delas terem sido fraudadas. Esse ano, no primeiro turno, o Brasil Paralelo também chegou à conclusão, e dessa vez de 77% de probabilidade de fraude nas urnas. Você conseguiria fazer esse mesmo estudo a respeito de 2018 no primeiro turno? Se eu conseguir as parciais minuto a minuto, sim. Mesmo assim, pode ser que eles corrigiram algumas coisas do algoritmo, né? É normal em tecnologia você ir aperfeiçoando, não é, a sua tecnologia. Então a gente percebe que nesse ano Benford já está bem melhor do que 2014. O Brasil Paralelo fez um estudo maravilhoso, né? Desde 2014 até agora, é um trabalho fantástico, quero elogiar muito o pessoal do Brasil Paralelo, mas a gente já percebe que nesse ano eles já tentaram corrigir Benford. Mesmo assim não conseguiram, porque o Brasil Paralelo conseguiu chegar à conclusão que foi até mais fraudado, a possibilidade é até maior de fraude casos, do que antes. Em alguns casos. E o que a gente pode esperar então do segundo turno de 2018? Eu acho que a gente tem aí um risco muito grande, não é, disso se repetir. Eu, como brasileiro, quero crer, não é, que nós teremos eleições justas, mas infelizmente o passado nos deixa temeroso com relação ao que pode acontecer no futuro. E qual que é a única solução? A nossa solução seria voto em cédula, para que a gente pudesse ter publicidade, não é,
e auditoria da apuração da eleição, aliás, como a Constituição pede, mas infelizmente não sei se teremos essa boa notícia. Muito obrigada.